Graça e paz. Como tratar o idoso? Pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Capítulo 10. O espírito vivificado do idoso. Não importa se o idoso está lúcido ou não. O seu espírito não é afetado pela decadência que pode afetar o corpo e o psíquico dele. O espírito procede do Deus Todo-Poderoso. Ninguém e nada pode tocar o espírito da pessoa vivificado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mesmo se a pessoa estiver em estado de coma, estado vegetativo, persistente, inconsciência, fisicamente imóvel, seu espírito está plenamente consciente e ativo. Pode ver, ouvir, sentir e entender. Pude constatar esta verdade ao visitar pessoas internadas na UTI da Santa Casa de Misericórdia, em Carangola, Minas Gerais. Havia um jovem em estado de coma. Ministrei ao seu espírito a mensagem de salvação e orei com ele a oração de entrega de si a Jesus Cristo. No momento em que seu espírito foi vivificado, ele abriu os olhos e sorriu. No dia seguinte, partiu para o paraíso celeste. Aleluia! É importante conversar com as pessoas que estão em estado de coma. Na UTI de um hospital no bairro de Vila Mariana, São Paulo, uma das orientações aos visitantes fixadas no mural da entrada da UTI alerta para a importância de conversar com os pacientes, mesmo os que estão em estado de coma. São poucas as pessoas que acreditam na existência do espírito do ser humano. Confundem espírito com alma. O espírito procede de Deus e voltará para Deus. Eclesiastes 12, versos 6 e 7, nos afirma isso. O espírito vivificado e a alma do cristão santo, fiel, irão para o paraíso no terceiro céu, na cidade santa. O espírito não vivificado do ímpio retorna a Deus, e a alma infiel, pecadora, vai para as regiões inferiores do tormento eterno, para o inferno, conforme Daniel capítulo 12, versos 2. É possível ver o espírito vivificado, o ser interior da pessoa? Isso é possível? É possível ver o espírito da pessoa? Sim. Uma pessoa que conseguiu vê-lo foi o pastor Antônio Silvestrini, da Igreja Batista Nova Canaã, em Jundiaí, São Paulo. Ele recebeu de Deus o dom de visão espiritual. Enxergava o ser interior da pessoa, isto é, a imagem do homem espiritual, cujo espírito foi vivificado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ele via com total nitidez o ser de Deus, ele via com total nitidez o ser resplandecente no interior dos filhos de Deus vivificados, ligado ao corpo físico por um fio de prata, semelhante ao fio luminoso que irradia de uma lâmpada acesa quando a fitamos com olhos semicerrados. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 44 a 49. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O espírito vivificado, além de receber o selo, a presença, a identidade como filho de Deus, no momento do novo nascimento espiritual, conforme Efésios capítulo 1, 13, ele recebe poder e dons espirituais do Espírito Santo quando a pessoa é batizada, não apenas com água, e sim com o Espírito Santo por Jesus Cristo, conforme Mateus 3, verso 11. Esta presença do Espírito de Deus, do Espírito do idoso, lhe concede vida eterna, imortal. Seu ser interior, alma e espírito vivificado, não envelhece nem morre. Somente o corpo físico,
que foi formado da terra, volta à terra. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. No momento da ressurreição dos mortos, Deus concede à pessoa cujo nome está escrito no livro da vida um corpo glorificado, eterno, incorruptível, como o corpo de Jesus Cristo. Somente o triuno Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem poder de ressuscitar mortos. Em João capítulo 11, versos 39 a 44, está escrito que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, deu ordem a Lázaro, de Betânia, irmão de Marta e Maria, o qual estava morto há 4 dias, e Lázaro ressuscitou. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, sobre o morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados por ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, morreu. Ele foi até Jesus e, prostrando-se a seus pés, suplicou: minha filhinha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Conforme Mateus capítulo 9, versos 18 a 25. O espírito, a alma e o corpo físico da pessoa pertence a Deus. Respondendo à pergunta: Satanás e seus demônios podem tocar nas pessoas e matá-las? Em 1 João capítulo 5, verso 18, Deus nos esclarece: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, no pecado habitual, rotineiro, repetitivo. Antes, aquele que nasceu de Deus, Cristo Jesus, o guarda e o maligno não o toca. Respondendo à pergunta: nas seitas satânicas, os espíritos malignos se incorporam no corpo físico da pessoa e lhe dão ordens através da alma dela? Sim, isto foi vivenciado por muitas pessoas. A exemplo, o escritor Daniel Mistral, ex-satanista. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.